Alô, bom dia, tirem as crianças da sala porque nós estamos de volta nessa terça-feira, 18 de junho de 2024. Sejam todos bem-vindos. Tititi e barraco para os lados dos democratas, lá nos Estados Unidos. Joe Biden nem bem tinha chegado da Itália, da reunião do G7, e teve que fazer campanha de arrecadação de fundos nos Estados Unidos. Ele voou para Los Angeles num encontro de eleitores democratas e arrecadou impressionantes 28 milhões de dólares. Lá, junto com Biden, estava Barack Hussein Obama. E as más línguas estão dizendo hoje que boa parte desses 28 milhões de dólares, claro, foi por causa da presença de Barack Hussein Obama e não por Biden propriamente. Mas o fato é que a equipe de Biden está furiosíssima com Barack Hussein Obama. Não por conta da arrecadação dos 28 milhões de dólares ou da influência de Obama na arrecadação de tanta grana. Não, é por outra razão. No final do encontro, Barack Hussein Obama teria orientado o Mr. Magoo de plantão, o presidente Biden, a deixar o palco, porque afinal tudo que era para ser feito já tinha sido feito. E sugeria também a imagem que o velho e bom apagão tinha acontecido novamente, o apagão no Mr. Magoo. Então Barack Hussein Obama delicadamente pegou o Mr. Magoo pela mão para tirá-lo do palco. Teria sido, claro, mais um daqueles momentos Biden. Bem, por que exatamente a equipe de Biden está chateada com Obama? Porque pode-se ver pelas imagens que Biden não teve um apagão. Não, dessa vez parece, ao que tudo indica, não foi um apagão. Então não haveria necessidade de Barack Hussein Obama tirá-lo pela mão. Ele estava ali, de boa, olhando para os participantes, provavelmente dando alguns sorrisos para uns ou outros. Enfim, ele estava ligado. Definitivamente não parece um apagão. Mas a interferência de Barack Hussein Obama fez parecer que era mais um apagão de Mr. Magoo, o que enfureceu de novo a equipe de Biden. Porque Barack Obama está forçando a barra? O velho Joe dessa vez estava ligado e não precisava nada daquilo. Seja como for, a imagem sim parece, depois da interferência de Obama, constrangedora. Mais uma daquelas imagens constrangedoras. Mais um daqueles momentos Biden. Pois 28 milhões de dólares, seja como for, foi uma grande arrecadação, claro. Bem, por falar em dólares, muitos dólares, esse senhor que aparece na tela, o renomado analista político Egon von Greyerz, que é um dos mais importantes analistas políticos da atualidade, um grande investidor, aliás, e também escritor, fez uma previsão econômica para lá de catastrófica para os próximos anos. Na verdade, poderia-se dizer que é uma previsão apocalíptica. Eu tirei alguns pedaços porque foi uma longa entrevista concedida ao King World News essa semana por Greyerz. Eu fiz um resumo e achei interessante também a análise política que ele faz. Ele coloca o Ocidente em derrocada total por conta da sua liderança absolutamente fraca nesse momento. E ele toma por base, por exemplo, os principais participantes do G7. Mas vamos ao resumo do que ele disse ao King World News. Ele falou que o inferno está prestes a explodir no sistema financeiro mundial. Prestem atenção. No final de uma era monetária, ele disse, vários dominós continuarão caindo. Primeiro, gradualmente, mas depois, repentinamente. Alguns dos dominós importantes que o mundo verá cair nos próximos meses e anos serão
Políticos, geopolíticos, monetários, dívidas e ativos de investimento, disse ele. As consequências serão impensáveis: agitação social, guerra, hiperinflação, implosão deflacionária de ativos, incumprimentos da dívida e muito mais. Mas, quando as coisas se acalmarem, também existirão forças compensatórias, como a emergência de nações poderosas do BRICS, muitas vezes apoiadas por matérias-primas, o lastro, portanto, de uma economia forte, se esses países unirem-se, a esses países unirem-se também os grandes produtores de petróleo, como, por exemplo, a Arábia Saudita. Sem falar, claro, nas riquezas de Brasil e de Rússia. O ouro desempenhará um papel importante durante esse processo, diz ele. Tanto os bancos centrais como os fundos soberanos e os investidores recorrerão ao ouro como a parte mais estável de um sistema em ruínas. Isso levará a uma reavaliação fundamental do preço do ouro. Como não é possível produzir mais ouro, o aumento da procura só poderá ser satisfeito através de preços mais elevados. Claro, o que parece óbvio. O resultado provável será uma reavaliação do ouro por múltiplos, diz Greyers. Bem, em relação à política, eu fiz um resumo de toda a sua fala. Vale a pena. É interessante porque ele diz que há uma derrocada política também nesse momento. Líderes ineptos e falta de estadistas são os pré-requisitos típicos desses períodos e, portanto, um dos dominós em queda. Sempre argumentei, diz ele, que um país tem os líderes que merece. À medida em que chegamos ao fim de um dos piores períodos da história, tanto financeira como moralmente, existe uma liderança fraca na maioria das principais economias ocidentais. Então, vejamos o grupo heterogêneo de líderes mundiais e a sua impopularidade. Aí ele faz uma longa consideração sobre cada um desses países importantes, chamados países ocidentais. Bem, eu escolhi algumas partes aqui para não deixar o vídeo muito longo. Ele diz, entre outras coisas, que os líderes políticos não só serão expulsos nas próximas eleições, mas também antes, em alguns casos, antes do seu período terminar. E aqui ele lembra, por exemplo, de Macron, que pode sim renunciar. As recentes eleições europeias, diz ele, são um exemplo típico de um sistema falido. A maioria dos partidos no poder será rejeitada e, em muitos casos, os partidos da direita ganharão popularidade. Basta olhar para a imagem do G7, da última reunião do G7. Com exceção de Meloni, da Itália, os restantes líderes do G7 têm índices de desaprovação que vão de 57% a 72%. E aqui então está a imagem, começando aqui da esquerda com Olaf Scholz, depois Trudeau, Scholz tem 70% de impopularidade, Trudeau 65%, Macron 65%, o velho Biden com 59%, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida com 57% e o campeão em impopularidade, o primeiro-ministro inglês Rishi Sunak, 72%. E Egon então considera que com as eleições do Reino Unido e em França este ano, os partidos no poder poderão garantidamente perderem força, ou melhor, perderem os postos. As eleições presidenciais francesas, que só acontecerão em 2027, deixarão o presidente Macron, como um pato manco por mais de 3 anos. E é pouco provável, diz ele, que o povo francês aceite isso e poderá então forçá-lo a sair antecipadamente. Em relação à França, independentemente de quem for eleito, os poderosos sindicatos irão provavelmente paralisar o país. Já no Reino Unido, Sunak é um dos líderes britânicos mais ineficazes da história. E isso sugere que, quando sair, deixará para o próximo primeiro-ministro um período muito negro na história do Reino Unido,
com impostos elevados, dívida elevada, liderança fraca, instabilidade política e tempos difíceis. Nos Estados Unidos, para von Greyerz, a situação é ainda pior, com um presidente que parece incapaz de tomar qualquer decisão. Em vez disso, os Estados Unidos são liderados por um grupo não eleito e irresponsável de neoconservadores que dizem ao presidente o que ele deve falar e o que deve fazer. Mas isso é difícil de ser executado por Biden. Mesmo com o comando, parece Biden tem os regulares apagões e parece até mesmo sob comando a situação é difícil para ele. Então faz von Greyerz considerar que Biden provavelmente não estará nas eleições em novembro. Ele diz: a sua recente aparição na Itália, na reunião do G7, confirma que ele está definitivamente mais para lá do que para cá. Obviamente, ele não pode ser culpado por ser senil, mas ele não deveria mais ter a possibilidade de exercer o poder nessas condições. As eleições americanas serão provavelmente um desastre. Olhando para a saúde debilitada de Biden, é improvável que ele se candidate à reeleição em novembro. Kamala Harris claramente não se candidatará às eleições. Aliás, a popularidade dela, eu disse no vídeo de ontem, está abaixo do que a de Biden. Não seria surpreendente ver Hillary Clinton apresentada como candidato democrata. Embora Trump seja amado por cerca de metade da população, ele, por outro lado, é odiado pela metade restante. Portanto, uma escolha muito divisiva. E uma repetição da eleição Clinton-Trump poderá facilmente levar a problemas ou a uma insurgência nos Estados Unidos, quem quer que ganhe. Em relação à Alemanha, ele diz que a coligação de Scholz da Alemanha poderá não chegar às eleições de 2025, devido à sua impopularidade e ao declínio da economia alemã. Em resumo, segundo Greyerz, a cena política será uma confusão total nos próximos anos, e a falta de uma liderança forte não só trará agitação política, mas também agitação social. Bem, em relação à economia, também fiz um pequeno resumo do que ele disse. O dominó monetário, segundo Greyerz, tem caído desde que Nixon fechou a janela do ouro em 1971. Com elevados gastos e déficits, além da dívida em relação ao PIB acima de 100% em muitas nações, o Ocidente, em particular, enfrentará um período muito sombrio, com um crescimento galopante da dívida e o colapso das moedas. Isso levará a incumprimentos da dívida, incumprimentos bancários, mais impressão, taxas de juros elevadas e déficits ainda mais elevados. Todas as moedas acelerarão o seu processo de desvalorização, diz ele. Nesse cenário não haverá vencedor. É possível que o dólar, devido à sua procura ainda, seja ligeiramente mais forte do que outras moedas ocidentais, pelo menos durante um tempinho, um certo período. Mas uma força relativa temporária do dólar deverá ser totalmente ignorada, ou melhor, ele gostaria que esta força fosse ignorada porque, segundo ele, tratar-se-ia de uma força ilusória, ou melhor, de uma, digamos, estabilidade inconsistente. Não há prêmio para quem ficar em segundo ou terceiro lugar. Todas as moedas perderão dramaticamente em termos reais, o que significa em relação ao ouro. E aí, claro, mais tarde ele vai dizer que nesse caso, com uma previsão assim tão apocalíptica, ele sugere investimento em ouro, para quem quiser pelo menos garantir um pouco do seu patrimônio. Bem, por falar em apocalipse econômico, uma notícia chamou a atenção, ela foi publicada pelo Daily Mail. Parece que agora eu estou agradando um pouco mais aqueles puristas que não gostam de ouvir Daily Mail, mas não tem problema. Segundo o Daily Mail, o futuro
do transporte nos Estados Unidos também é sombrio. A maior empresa de ônibus da América, que cobre hoje mais de 500 cidades, pediu falência. A empresa é a Coach USA, que também é proprietária dos Megabus e outras empresas. Ela pediu falência porque não conseguiu superar as dívidas decorrentes da pandemia, onde o transporte simplesmente parou. A Coach teve sérios problemas para pagar sua dívida, já que a pandemia fez com que o número de passageiros de ônibus diminuísse em 90% entre 2019 e 2020, de acordo com seu pedido de falência. Bem, é claro que isso aí não é um bom sinal para a economia, mas o fato aqui é o seguinte: a pandemia, sim, tirou muita gente do mercado. A questão é olhar quem está abocanhando essas grandes empresas que foram praticamente destruídas pela pandemia. É preciso olhar com muito cuidado, fazer aí uma boa pesquisa para ver quem agora está se beneficiando com as quebradeiras. Bem, eu teria outras informações aqui a respeito da política norte-americana, mas deixarei para outra oportunidade os momentos Biden. Eles voltarão certamente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se você é inscrito no canal. Se não for, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Até depois, se Deus quiser. As crianças podem voltar.